Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos à Praça da Fundação. Estamos aqui para mais um lançamento de um ensaio, retrato de um livro da coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje vamos conversar sobre os algoritmos e nós, sobre o efeito que tem na nossa vida cotidiana e que terá eventualmente no nosso futuro a inteligência artificial. E para conversar connosco estão o autor do ensaio, Paulo Nuno Vicente, Os Algoritmos e Nós, a jurista Daniela Antão, que é a secretária-geral da IUS Omnibus. Há pouco eu dizia que é bom também para recuperarmos o NATIM, uma tecnologia muito antiga, não é? E o académico e investigador Arlindo Oliveira, que é diretor do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores e autor de um outro ensaio da Fundação, muito importante, intitulado Inteligência Artificial. Para quem se interessa sobre o tema, é também uma leitura imprescindível. Há pouco conversávamos sobre como falar de uma forma original, ou no pouco tempo que temos, apresentar de uma forma original aquilo que são as vantagens e as virtualidades da inteligência artificial hoje em dia, e pensámos em considerá-la como se considera um medicamento. Qual a posologia, quais as contraindicações, quais são os efeitos desejados da utilização da inteligência artificial. Então eu começava, Paulo Nuno, por si, para nos dizer só quais são as informações básicas que nós temos que ter, qual é a posologia da inteligência artificial hoje em dia. Bom, como se costuma dizer, o veneno está na dose, não é? Portanto, e falando um bocadinho das áreas de aplicação, eu creio que hoje é difícil encontrar uma área ou um campo de atividade em que não recorra de alguma forma a algum tipo de computação ou algum tipo de utilização de algoritmos e, particularmente, em algumas áreas da adoção de algoritmos de inteligência artificial. Eu diria que há uma forma de entender a posologia ou entender o químico, se quiserem aqui recuando à metáfora, que é olhar, enfim, eu de alguma forma estruturo esse entendimento no ensaio. Há uma perspectiva matemática sobre o que um algoritmo é e faz, e seguramente os matemáticos saberão muito mais do que eu dessa perspectiva. Há uma segunda camada, na minha perspectiva, que é um entendimento computacional, e o que eu tento trazer para este ensaio é um terceiro átomo dessa molécula, que é a dimensão social. Ou seja, eu penso que hoje, aliás, como a Filipa dizia, há de facto um entendimento que os algoritmos hoje têm um papel social, têm hoje uma ação social, não são parte, digamos, invasora, como muitas vezes se percebe, da cultura, mas são parte da nossa cultura, porque nós assim, enquanto sociedades, temos entendido. E, portanto, é essa terceira camada que eu diria que o livro se foca mais, da proliferação social dos algoritmos e particularmente dos algoritmos de inteligência artificial. Professor, qual é a legitimação social necessária ou adequada para a utilização dos algoritmos e, se puder dar exemplos concretos para entendermos daquilo que estamos verdadeiramente a falar? Embora as pessoas tentem ver agora algoritmos de inteligência artificial mais ou menos com a mesma coisa, não é bem a mesma coisa. Não é? O algoritmo é um conceito muito mais vasto e há algoritmos que tipicamente não são vistos como inteligência artificial, não é? Por exemplo, para ordenar uma lista de números, há algoritmos para isso, tipicamente não são vistos como inteligência artificial. Tipicamente associamos inteligência artificial a algoritmos que tentam de alguma maneira emular a inteligência humana ou simular a inteligência humana. Isso pode ser feito de duas maneiras muito diferentes. Pode ser feito substituindo os seres humanos em tarefas que eles normalmente fazem, não é? Como, por exemplo, perceber um texto ou elaborar um texto, ou fazer vigilância de instalações. Portanto, são pessoas que podem fazer isso e usam a inteligência para isso. Mas também a inteligência artificial também é usada de uma outra maneira, que é na analítica, na análise de dados. E este livro é interessante porque se foca até mais nesta segunda componente de alguma maneira, mais na componente de como é que os dados são analisados, explorados e daí é extraído valor económico. E nesta, eu acho que é importante porque nos dias que correm tende a ver-se inteligência artificial puramente como processamento de linguagem, como o ChatGPT, mas realmente é mais vasto.
E a questão da analítica levanta problemas pelo menos tão complexos, acho eu, como a questão da automação, a questão da substituição. A questão da analítica levanta problemas porque estes dados, todos os dados que nós fornecemos a aplicações, etc., são tipicamente organizados, são usados para criar modelos de cada pessoa e de cada organização e depois são explorados. E algumas destas explorações, destas utilizações dos dados são legítimas e são coisas que até provavelmente nos agradam. Quando usamos o Google Maps para achar o caminho mais curto, provavelmente não queremos ir para o caminho mais comprido. Noutros casos, esta exploração dos dados provavelmente vai para além daquilo que as pessoas pensaram quando se deram os dados. E acho que é aí que entramos nessa questão da legitimação social. Quais é que são os usos legítimos dos dados, quais é que são os usos ilegítimos e quais é que estão numa zona cinzenta que provavelmente é a zona mais interessante para discutir, não é? Há coisas que todos nós concordamos que os dados sejam usados, há coisas que todos nós concordamos que não deviam ser usados e devia ser proibido, e depois há uma zona cinzenta. Eu acho que o livro é interessante porque aborda essas questões, os tipos de desafios, os tipos de ameaças que vêm dessa utilização dos dados e também de que forma é que a sociedade se deve organizar de maneira a legislar e a legitimar os usos que são positivos, não é? Que eles estão na posologia, e os usos que são negativos, de alguma maneira, são contraindicações do medicamento, se assim quiser, porque fazem com que dados que nós fornecemos sejam usados em casos que ou violam a privacidade ou usam valor que nós não quisemos ceder, não é? Por exemplo, o uso ilegítimo de um texto que nós escrevemos se for usado por um sistema de inteligência artificial, ou colocam outros riscos à sociedade, dos quais, a meu ver, os mais marcantes são o foco, a alteração de comportamentos por força induzida por alguns destes algoritmos, nomeadamente os das redes sociais, mas não só. Portanto, eu acho que estamos aqui nestes tipos de... temos, como sociedade, temos de pensar o que é importante fazer para que estes algoritmos tragam o uso de algoritmos traga tantos benefícios quanto possível e prejudique também tão pouco quanto possível as pessoas e a sociedade, e em particular os jovens e as camadas mais sujeitas a este tipo. Quando falamos de legitimação dos algoritmos, temos que falar, obviamente, também daquilo que é o seu efeito em termos, ou qual é a apropriação cívica que é feita destas novas tecnologias, das novas possibilidades. O professor já enumerou os efeitos secundários indesejáveis, não é? Daniela Antão, secretária-geral, como eu dizia há pouco, da IUS Omnibus, que é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2020, certo? Com o objetivo de defender os direitos e os interesses dos consumidores da União Europeia. Esta datificação da vida social, não é? A codificação das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, de que forma é que, em termos legais, ela pode ser defendida ou deve ser pelos diferentes Estados. Eu, se calhar, pedia-lhe já que falasse um pouco sobre o regulamento para a inteligência artificial, não sei se consigo, se depois o Paulo Nuno pode falar, e também da forma como cada um de nós se deve proteger ou a quem pode recorrer para reclamar sobre esta invasão dos algoritmos. Filipe, muito obrigada, pois aí quase tudo, e eu não quero ser a única a falar até ao fim, mas então eu vou simplificar. O livro do professor Paulo Vicente, que eu agradeço muito, levanta um alerta social importantíssimo e desvenda e desconstrói uma subserviência em que todos nós estamos numa ignorância inocente sobre uma manipulação que é feita em massa das nossas vidas, dos nossos comportamentos. O professor Arlindo referia-se às técnicas de alteração comportamental. O ensaio do professor é imperdível, todos devem tomar atenção àquilo que está aqui a ser, ao alerta que é aqui levantado. A grande questão que se está a colocar é, bom, aquela inteligência artificial, aquilo é uma máquina e, portanto, ninguém responde por ela. Portanto, isto está completamente errado. Os juristas têm alguma tendência ao treino de formação para desmontar aquilo que parece meio místico em coisas como uma construção de uma peça de Lego. Ora bem,
Em primeiro lugar, não é porque é artificial que deixa de ser humana. Eu não sei definir um algoritmo, mas como jurista consigo ler e percebo que é um conjunto de instruções dadas por um ser humano, recorrendo a conhecimento humano. O exemplo do medicamento é perfeito. O químico conhece a reação do componente A com o B, de tal modo que se juntar o A com o B tem um resultado. Um algoritmo é tão intencional quanto fabricar um medicamento ou semear trigo e depois escolher o resultado colher a colheita, desculpem-me aqui. Portanto, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para o conceito de causalidade que existe, é conhecida e é dominada cada vez que um programador começa a desenvolver o código, sabe muito bem aquilo que quer. Portanto, o segundo conceito é intencionalidade. Quando se desenvolve um algoritmo, desenvolve um dos elementos do algoritmo é, e corrijam-me os senhores professores, o critério de sucesso ou o seu objetivo. E, portanto, há ali uns termos que eu até listei, como notation, word embedding, vectors e por aí fora, mas, no fundo, aquilo é uma receita para atingir um resultado. Portanto, quando a Segurança Social decide aplicar a inteligência artificial no seu processo decisório e vai ter em conta o período de trabalho, o critério A, B, C e D, não se pode no final dizer que a decisão eu não sei porque é que correu mal, porque isto foi inteligência artificial. Não. Portanto, há intencionalidade. É só um exemplo, mas um dos alertas importantes feitos neste ensaio é o de que nós, todos cidadãos, administrados, contribuintes, consumidores, somos visados em decisões da administração pública que têm inteligência artificial embebida e não existe, à data de hoje, por regra, suficiente fundamentação desses atos, ou tende a não existir, de tal modo que depois há decisões ou discriminatórias ou injustas que o cidadão não consegue impugnar. Portanto, primeira nota está errado, em direito público a administração tem o dever de fundamentar os atos, portanto, se não se consegue discorrer como chegaram àquela decisão, problema da administração, o ato já é inválido. Agora a administração que resolve e desmonte. Nas relações entre particulares, as coisas não são tão óbvias, porque entre particulares ou privados tudo é permitido, exceto o que é proibido. Ora bem, mas aqui também há uma mistificação e o ensaio do professor Paulo evidenciou bastante. A tecnologia escuda-se numa suposta, neutralidade e agnosticismo, mas de todo em todo, porque o que o algoritmo faz é capturar a realidade e é um ser humano que o faz e, portanto, vai utilizar todos os seus preconceitos, ou vai utilizar esses seus preconceitos, e, portanto, primeiro, a tecnologia não é neutral. Em segundo, e agora voltando, indo já rapidamente ao ambiente das redes sociais, não só não é neutral, como é sofisticadamente muitas vezes maleficamente, intencional, sofisticada e perfeitamente descortinável. A propósito disso, se nós formos ver os elementos dos algoritmos, por exemplo, de um Facebook, o Facebook consegue descrever o estado emocional e coisas como, até tomei nota, coisas como se estamos sozinhos, nervosos, aborrecidos, excitados, cansados e depois também vulneráveis. Depois também definem-nos atributos. Por exemplo, algo chocante é um dos pontos, ou dos data points, é assim que se diz, que utiliza o algoritmo do Facebook e outros das redes sociais. Vou dar um exemplo. Em inglês, se me permitem, cisgender male. O que é um cisgender male? O cisgender é uma abreviatura para um homem que não é trans. E depois a definição diz um homem cujo sexo atribuído à nascença é masculino e cuja identidade se alinha com o que tipicamente ou culturalmente está associado a esse sexo. Portanto, como é que a rede social vai retirar quais são os dados que está a retirar daquela pessoa para o catalogar e por aí fora e por aí fora. E depois tem uma área científica que se chama psicometria ou psychographics, que faz o quê?
incorpora todo o melhor conhecimento da psicologia na tecnologia, ao serviço da captura da atenção e mais, não é só da atenção, é da adição. Portanto, uma rede social que era suposta ser ali uma coisa que estava ali para nós usarmos, não, tornou-se no contrário por desenho, by design. Mas eu depois posso voltar. Bem, nós estamos a falar, no seu livro o Paulo diz que existe de facto uma assimetria de informação. Eu queria que falasse sobre isso, sobre uma assimetria de informação em que assenta o funcionamento dos sistemas da inteligência artificial e que tem um caráter opaco e que aí fala da tal caixa negra, dizendo que por um lado existem estes sistemas complexos, como o que está, enfim, o do Facebook não será dos mais complexos, suponho, não sei. Poderá responder sobre isso. Mas, de um lado, os sistemas complexos que recolhem e processam os nossos dados digitais e, do outro, nós, que desconhecemos como, porquê e com que finalidade esses dados são utilizados. A inteligência artificial tem as costas largas, não é? Mas, ao mesmo tempo, como é que nós enfrentamos isto que é um susto, não é? Por um lado, pode ter enormes vantagens, por outro, pode ter danos reais na vida das pessoas e no abuso de dados, por exemplo, sobre cada um. Talvez Respondesse ou entrasse na resposta com, enfim, duas pequenas premissas para tornar eventualmente a discussão mais justa em certo sentido. Eu particularmente estabeleço uma diferença entre a inteligência artificial como domínio científico, ou seja, produção de conhecimento, e a produção comercial de aplicações baseadas em inteligência artificial. Nós sabemos que, naturalmente, neste momento em que estamos aqui, o ChatGPT domina seguramente a agenda mediática, mas corresponde a uma aplicação muito específica de uma empresa muito específica, recorrendo à produção de conhecimento que tem décadas, enfim, foi desenvolvido, o GPT e o modelo de... A outra, que o professor Aline já referiu, digamos, eu também tento estabelecer essa articulação no livro, que é, de alguma forma, perceber que a relação importante está, de facto, entre os algoritmos, enquanto fórmulas, enfim, intencionais, e os dados que são a matéria-prima processada. Muitos dos desafios que se colocam, no meu entendimento, são não necessariamente, e eu percebo o que a Daniela dizia, eu diria, é muito difícil, diria eu, enfim, mas não sou jurista, se calhar é mais fácil do que eu julgo, encontrar muitas das vezes uma intencionalidade ou um dolo, isso vamos ver nos processos que estão aí, mas eu diria que reforçaria a ideia de que os sistemas de inteligência artificial são um artefacto humano, quer enquanto algoritmos, quer enquanto dados. E, portanto, há de facto, de alguma forma, uma interpelação que eu tentei fazer no livro foi, de facto, de alguma não desculpabilização pela falta de regulação ou de... Portanto, um bocadinho o que eu digo é que em diversas áreas de aplicação, e eu centro-me muito, portanto, aliás, até bastante menos na área das redes sociais, mas mais na área da adoção em domínios, digamos, cívicos, como a educação, a justiça, o policiamento, a administração pública, o policiamento preditivo, porque, de facto, aí nós estamos, eu diria, em domínios contextuais provavelmente bastante sensíveis que até aqui, ou até há bem pouco tempo, estavam no domínio, maioritariamente, da decisão humana, individual, colegial, o que não quer dizer, e é isto que torna a discussão eventualmente interessante e quente, como diria a Filipa, não quer dizer que eles não sejam seguramente mais eficientes e otimizados e ágeis, e portanto nós aí não teremos qualquer hipótese de concorrer com sistemas computacionais. É precisamente baseando nessas premissas de eficiência e de otimização que nós nos devemos perguntar se, por exemplo, na área da saúde, da cobrança coerciva, como aconteceu, enfim, eu documento no livro, cobrança coerciva de aparentes e alegadas dívidas à Segurança Social ou a atribuição de guarda de menores migrantes recorrendo a esses sistemas e, portanto, muitas das vezes, diria eu, digamos, eu não diria que há uma intenção discriminatória sempre. O que acontece é que eu diria que estamos provavelmente na área da aplicação comercial destes sistemas a servir, voltando aqui um bocadinho à metáfora farmacêutica, estamos a servir de experiência social, ou seja,
se nós pegarmos em tecnologias como a energia nuclear, clonagem e edição genética, todas elas são reguladas e eu penso que com todos, e convém também sublinhar isto, a inteligência artificial por si traz vantagens e benefícios na área do diagnóstico médico, da análise de imagens médicas e, portanto, ainda há pouco tempo dizia, enfim, há uns anos o Geoffrey Hinton dizia que, enfim, daqui por 5 anos ou daqui a 10 anos nós podemos dispensar os médicos na análise de uma imagem médica porque qualquer sistema algorítmico o fará muito melhor com uma taxa de eficácia muito superior. Eu acho que a questão não é só essa, porque é evidente que um sistema computacional processa uma quantidade de dados que nenhum de nós conseguirá fazê-lo. A questão é a adoção de determinados sistemas, a recolha e processamento de determinados dados em determinados domínios sensíveis da área da nossa vida social, como aqueles que eu há pouco referia. Falava precisamente agora o Paulo desta questão de organizar-se a informação de uma forma que humanamente nós não conseguimos, portanto gerir uma série de variáveis, humanamente nós não conseguiríamos considerá-las para chegar a um determinado resultado, um determinado número e aplicá-lo numa consideração sobre uma questão qualquer que se queira resolver ou que se queira entender, mas para o cidadão comum, na verdade, para si, quais são verdadeiramente as vantagens e as desvantagens? Ou seja, o que é que resta, o que é que vai restar da atuação puramente humana e do escrutínio puramente humano, por exemplo, relativamente aos dados? As vantagens vêm essencialmente do que já foi referido. Os computadores têm uma capacidade de analisar dados e um preço que é uma capacidade maior e um preço mais baixo, que torna possível usá-los a analisar tipos de dados que é impossível para... Antes, já existiam redes sociais antes, mas não era possível ter redes sociais, as pessoas falavam umas com as outras, mas não era possível ter alguém a tomar nota das coisas que as pessoas diziam para ver o que é que lhes interessava. Não é? Quando as redes sociais passaram para um ambiente virtual, criou-se uma nova atividade que até era impossível existir, que é tomar nota das coisas que interessam às pessoas. E é por isso que os algoritmos das redes, do Facebook, etc., podem identificar com relativa facilidade, é preciso dizê-lo, preferências das pessoas, preferências sexuais, preferências políticas, preferências de comida, etc., etc. A contraindicação, a meu ver, vem do facto que estas redes evoluíram. Eu acho que isto foi realmente imprevisível, isto não estava planeado assim desde o princípio. Mas estas redes vieram a evoluir num sentido que, enfim, o livro, os marcadores da atenção é muito interessante. A atenção das pessoas é um bem precioso e já há muito tempo que os meios de comunicação tentam atrair a atenção. As televisões tentam atrair a atenção, os jornais tentam atrair a atenção, as televisões por cabo, etc, etc. A grande diferença destes mecanismos de agora é que é possível fazer muito melhor do que com as televisões ou com o jornal. Portanto, é possível saber o que é que interessa à pessoa e mostrar essas coisas. E, portanto, isto leva a um tipo de manipulação numa escala que até agora não era possível, que é fazer a customização, a personalização dos conteúdos para praticamente qualquer pessoa. E isto, em princípio, até é uma coisa boa, porque mostram-nos coisas que nos agradam. O problema é que quando isto chega a um certo nível que se torna num vício, como foi aqui referido. Torna-se num vício e também se torna num potencial de distorção, porque se as pessoas acreditam que a Terra é plana, só veem coisas a dizer que a Terra é plana. Portanto, eu acho que esta é, a meu ver, uma das grandes desvantagens das atuais plataformas, e há muitas aqui, não tão fácil do Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, etc. Aliás, elas são particularmente eficazes, são muito boas a escolher os conteúdos. E, portanto, eu acho que o risco aqui é que, de facto, sejam tão eficazes a atingir o objetivo que pretendem, que viciam excessivamente as pessoas que não tenham cuidado com essa dependência. Este acho que é um risco grande. Depois há outro risco, de facto, que é usar sistemas deste tipo para tomar decisões que sejam difíceis de explicar. Porque, embora em princípio um algoritmo seja um conjunto de passos relativamente explicável, mas o resultado do algoritmo não é explicável. Portanto, ou melhor, é muito dificilmente explicável. Porquê? Porque o algoritmo é complexo, é iterado muitas vezes, trabalha sobre grandes volumes de dados e, portanto, o que sai de uma rede neuronal com milhares de milhões de parâmetros ou o que sai mesmo de um algoritmo de recomendação é realmente, em última análise, imprevisível.
E, portanto, podemos ter sistemas a tomar decisões que são realmente muito difíceis de explicar. E não é por má vontade as pessoas estejam do lado de lá, embora isso também possa existir. É porque, genuinamente, é muito difícil explicar porque é que um dado conteúdo foi mostrado a uma pessoa, porque é que uma pessoa foi preferida para uma operação em vez de outra, porque é que uma pessoa foi admitida para um emprego em vez de outra. É preciso dizer que todos estes riscos também existem com seres humanos. Os seres humanos também muitas vezes não conseguem explicar a razão por que tomam certas decisões. E muitas vezes têm enviesamentos subconscientes que são inexplicáveis. Há pessoas que preferem umas coisas e outras. Não? E acho que não fosse assim, preferíamos todos a mesma coisa. Não? Portanto, o que acontece é que nós somos, provavelmente, justamente, mais sensíveis a erros e enviesamentos dos sistemas de inteligência artificial do que aos erros e enviesamentos de seres humanos, até porque os primeiros são mais fáceis de analisar. E, portanto, há de facto um conjunto de riscos. Eu acho que este risco do vício, das pessoas se viciarem nestas plataformas que atraem a atenção e dos enviesamentos, e já agora acrescentamos a desinformação, que tem muito a ver também com isto, para dizer a verdade, são, a meu ver, aqueles riscos mais prementes e mais imediatos da utilização maciça de algoritmos para tomar decisões, para escolher conteúdos que se apresentam às pessoas, não é só nas redes, quer dizer, também nos jornais, online, etc, etc. E, acima de tudo, a má utilização, digamos, a má utilização do nosso tempo, porque estamos a ser manipulados por sistemas que têm como objetivo maximizar o tempo que dedicamos e provavelmente não era isso que nós queríamos fazer se não fôssemos, portanto, se não fôssemos manipulados. Portanto, eu acho que estes são os riscos mais óbvios da utilização da analítica em particular, que é a área onde se concentra o livro do Paulo, que é exatamente essa área de usar dados para tomar decisões, decidir onde policiar, etc. É claro que os sistemas até podem ser muito melhores que os seres humanos e, portanto, eu acho que de alguma maneira estamos a ser injustos com os sistemas de inteligência artificial, não é? Sempre que há um carro, um Tesla, que tem um acidente, não é? Há imediatamente um foco intenso sobre esse acidente, mas a verdade é que há evidência bastante clara que estes sistemas de apoio à condução de facto pouparam para milhares de acidentes. Portanto, estes carros são, apesar de tudo, muito mais seguros. Mas as menos frequentes vezes em que eles causam acidentes são sujeitos a um maior escrutínio. Da mesma maneira, as menos vezes que se calhar que estes sistemas cometem erros são sujeitos a um maior escrutínio. Eu acho que isto de alguma maneira é um bocadinho injusto, mas também reflete uma preocupação nossa. Se estamos a fazer sistemas artificiais, ao menos que eles sejam o melhor possível, que é realmente possível, que sejam explicáveis, que se possam explicar os resultados e contribuam para uma melhoria das decisões geral e não para uma melhoria nos sítios e uma deterioração noutros. Portanto, acho que este é o que nós, como sociedade, devemos almejar. Eu não diria que devemos eliminar os algoritmos e eliminar as redes sociais e os mecanismos de recomendação, que, aliás, são úteis quando eu vou à Amazon ou coisa assim, mas acho que devemos, de facto, lutar para que eles sejam controlados de maneira a ter tão poucos side effects, tão poucas contraindicações como possível. Daniela, eu ia-lhe pedir então que falasse sobre, na verdade, quais são as legislações que estão a ser aplicadas, que forma de regulação é que já existe sobre aquilo que é a algocracia, não é? Que é o governo através dos algoritmos e sobre os efeitos nocivos ou as tais contraindicações. O que é que existe já? E não sei se poderá falar também sobre este regulamento novo que se avizinha, suponho que sim. Obrigada, Filipa. Eu vou responder pegando nas últimas palavras dos meus colegas de painel. Falou-se aqui em notícias, em definir conteúdos, em publicidade. Ora bem, até hoje, nenhuma das plataformas de redes sociais tem visto ser-lhe aplicada as regras da publicidade. Também a produção de conteúdos alegadamente, supostamente informativos, não está a respeitar, e tenho aqui uma ilustre jornalista, a respeitar a legislação da comunicação social. Por exemplo, o corpo editorial. O autor da notícia está identificado? Não. Bom, quer dizer, não está nas redes sociais. Um jornal, uma rádio, tem a sua equipa editorial, cada jornalista assina a sua peça. Isto para dizer o quê? Que
este boom da inteligência artificial, da algoritmização, das vantagens, acabou por nos distrair da necessidade de manter aplicáveis a estas estruturas e a estas plataformas todo o nosso acervo civilizacional, tal como está plasmado nas constituições, nos códigos penais, nas legislações de publicidade, de comunicação social e que servem para tutelar e preservar o núcleo fundamental daquilo que é a dignidade humana. Ora bem, claro. Eu acho que, não sei se concordarão, mas há uma espécie de ideia de que é uma espécie de faroeste, não é? De que é terra nova, onde ainda a lei é uma lei outra. Será eventualmente o código do cowboy, não é? Mas é um código muito próprio, não é? Há uma autorregulação. Não, vamos lá ver, a indústria digital e de inteligência artificial atingiu uma valorização bolsista superior ao valor do ouro. E, portanto, também há interesses económicos em manter a opacidade desta indústria. Contudo, a humanidade é capaz de mudar os paradigmas em que vive, tal como tem feito na sua história, e, portanto, também vai ser capaz de fazer. A União Europeia a Comissão Europeia propôs ao Parlamento um regulamento relativo à inteligência artificial e que tem dois aspectos, assim, muito resumidamente. Em primeiro lugar, diz: tudo o que é lei e que existe em vigor continua a aplicar-se. Vamos ver o que é que temos que adaptar. Em segundo lugar, identifica zonas de maior risco e então estabelece um regime específico. Eu entendo, pessoalmente, e enfim, é uma análise pessoal desafiada pelo ensaio do Paulo Vicente, há 3 ou 4 coisas que se devem fazer. Primeiro, a área da soft law. Quem não deve, não teme. Portanto, quem fez o algoritmo, quem o pôs em atividade, em operação, que se identifique. E, portanto, as empresas, as plataformas que desenham, os developers são os novos legisladores. E, portanto, eu sei quem é que se senta no Parlamento, ali na Assembleia da República. Eu sei quem é que assina um decreto-lei no Governo. Portanto, se houver nomes, pessoas que dão a cara por aquelas máquinas de inteligência, então só por aí nasce um certo escrutínio. E depois há todo um acervo de soft law que nós podemos expor. Por exemplo, toda a área de ESG, Environmental, Social and Governance Sustainability, pode incluir a sustentabilidade das práticas de inteligência artificial. Um banco, hoje em dia, quando concede crédito a uma empresa, vai avaliar a sustentabilidade ambiental daquela empresa. Por que não também avaliar a sustentabilidade das práticas em matéria de direitos digitais e de utilização dos dados pessoais? Portanto, a área de soft law, a área de hard law, aplicar direito do consumidor, aplicar as regras da comunicação social e por aí fora. Depois, há temas de literacia. Por exemplo, se todos nós soubermos que aquelas plataformas têm técnicas de adição, podemos, por exemplo, e os próprios génios de Silicon Valley aconselham, desliguem as notificações. Desliguem as notificações, controlem as recomendações. Eu não digo eliminam, eu gosto muito, vejo muitas palestras e TEDs interessantíssimos que o YouTube me recomenda e adoro. Mas sei que também caem ali muitas coisinhas que não me interessam. Portanto, literacia. Depois, na área dos consentimentos, algum internauta consente quando diz aceita a política de privacidade, consente que lhe vão invadir a sua condição psicológica, emocional, e estamos a falar de coisas que podem ser muito boas, muita informação, muita educação, mas coisas muito más, como uma menina que está a passar por um quadro de anorexia, vê um dia um vídeo que ressoa, que ecoa naquela sua condição psíquica e física, e depois vai ser bombardeada com vídeos iguais. E ela tem que se curar sozinha para depois o algoritmo corrigir. Portanto, é esta autoperpetuação daquilo que a inteligência artificial está a capturar. Se houver transparência, se houver rankings de sustentabilidade na área da inteligência artificial e, sobretudo, se deixar de haver impunidade, porque a fórmula da Coca-Cola continua a ser secreta, mas a Coca-Cola tem que publicar o que é que lá está, se é açúcar, se é aspartame, se é aquilo e aquilo outro. Portanto, propriedade intelectual e transparência são compatíveis, não podemos cair nesse mito. Paulo, o que é a quarta revolução industrial? Bom, por definição, corresponde às transformações que são projetadas
da junção precisamente das chamadas de algumas mega tendências tecnológicas, entre as quais a da inteligência artificial, mas tecnologia de blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, 4D, portanto logicamente todo o impacto ou todos os impactos sociais que podem resultar da adoção dessas tecnologias em diferentes áreas. É certo que aquela provavelmente que tende a ter mais destaque nos média tenderá a ser, diria eu, de um certo desalojamento de certos ofícios, ou seja, uma vez mais, um bocadinho aqui a metáfora, se quiserem, do exterminador implacável, portanto, uma certa visão. Aliás, esta área, de uma forma geral, oscila muito nesse pêndulo da utopia e da distopia. E eu penso que nós precisamos, de facto, de procurar um meio termo, também sobre a quarta revolução industrial, porque ele é, uma vez mais, um processo de decisão humana, como dizia aqui, de alguma forma, digamos, a inevitabilidade, é pelo menos uma comparando eventualmente com as três anteriores, portanto, vapor, eletricidade e computação, é aquela, provavelmente, que está pré-anunciada. E, portanto, se existe um pré-anúncio, eu diria que, logicamente, é possível que nós a regulemos dentro do que achemos que devam ser as nossas sociedades. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade, tendo fugir dessa lógica de um certo determinismo tecnológico e da irreversibilidade, porque, de facto, todos estes processos são e devem ser de decisão humana. Quando eu ouvia aqui, no debate, digamos, as plataformas, enfim, a questão de alguma forma até da própria soberania da democracia, do Estado de Direito, ou a atribuição de responsabilidade por decisão, digamos, se é do algoritmo, enfim, preocupa-me particularmente algumas das áreas que são menos eventualmente bem debatidas, eventualmente, porque é certo que a das redes sociais, até pelo número de utilizadores, é uma das mais debatidas, mas aquilo que há pouco referíamos, ou seja, quando sem o nosso conhecimento prévio e logicamente sem acesso fácil à explicação e à compreensão do funcionamento desses sistemas, mas determinado sistema é adotado por uma força policial ou para recomendar algumas práticas a advogados ou a juízes ou na área da segurança social, digamos, há uma decisão prévia que é a decisão precisamente do procurement, se quiserem, ou seja, que é nós estamos a decidir adotar um sistema de inteligência artificial para a gestão da vida cívica. E eu penso que essa é uma área, de facto, crítica, particularmente à luz da chamada quarta revolução industrial. Eu não diria que é irreversível no sentido em que isso nos demita de um papel de definir o que é a quarta revolução industrial. Ou seja, eu acho que a pergunta encerra a resposta, que é, ela será aquilo que nós quisermos que seja, no sentido, tal como eventualmente as anteriores. Nós sabemos, logicamente, que a partir de energia elétrica permitiu, por exemplo, a linha de montagem. E nós sabemos que com a linha de montagem fabril vieram outros problemas. E, portanto, é certo que, de alguma forma, todas as novas tecnologias seguramente trazem a resolução de alguns problemas, mas também a criação de novos. Como diz um colega nosso da Universidade do Porto, os engenheiros são muito bons em encontrarem soluções para os problemas errados. E, portanto, isto diz-nos um bocadinho que, claro que é uma graça de alguma forma, mas é um bocadinho também na perspectiva de aquilo que o Orlindo também dizia. Há, de facto, efeitos e resultados que não são desenhados, não são previstos, não são desejados, mas que acontecerão. Entre os quais, alguns dos quais já foram aqui abordados, como a da discriminação algorítmica, ou seja, em sistemas de diverso tipo. E, portanto, eu diria que, não sendo jurista uma vez mais, que essa discriminação ou, digamos, os problemas, os desafios sociais que serão trazidos de alguma forma pela expansão, é uma forma provavelmente nunca prevista da virtualização, ou seja, de alguma forma da transposição para mundos virtuais de diversas dimensões da nossa vida que até aqui decorriam e decorrem no face-a-face, ou num gabinete, ou num balcão de finanças. Portanto, acho que há de facto um papel, e eu diria que o tempo é agora, ou seja, no sentido em que nós vemos, quer dizer, quando vemos particularmente, por exemplo, alguns dos pioneiros na área científica da inteligência artificial, já referi aqui o Geoffrey Hinton, que é provavelmente o caso também atualmente mais evidente, digamos, de alguma forma a sair de uma das maiores empresas, neste caso a Google, para de alguma forma conquistar alguma, eu diria,
ele próprio diz, não é? Alguma independência crítica sobre alguma distância, eu penso que isso também nos deve alertar e nos deve incentivar precisamente a desenvolver uma literacia, como dizia a Daniela, o que passa por diversos fatores, mas também, digamos, a cultivar uma utilização mais crítica no dia-a-dia, particularmente na área das redes sociais, mas não só. Eu termino consigo. Há pouco a Daniela dizia bem, o que tem a ver com a inteligência artificial vale tanto ou mais do que o ouro, não é? Quando dizia há pouco, o que vale como o ouro. Mas, professor Arlindo, o que é que ainda é estritamente humano, analógico e que continuará a valer mais que tudo e que está fora da inteligência artificial? Acho que é a primeira vez que termino um debate a falar daquilo que não tem a ver com o debate. Ou seja, o que é que resistirá e que será o último reduto fora da inteligência artificial? Sim, portanto, só primeiro uma nota de otimismo, não é? Portanto, a vida é vastamente melhor hoje do que era antes da primeira Revolução Industrial e da segunda e da terceira. Todas estas revoluções industriais trouxeram melhorias na qualidade de vida que são realmente inimagináveis. Quer dizer, para nós é difícil pensar agora como é que o cidadão médio vivia há 250 anos. É uma vida que seria completamente insuportável para praticamente qualquer pessoa. E, portanto, a minha esperança é que a quarta Revolução Industrial, como diz no seu livro, achei piada, a única que foi anunciada antes de acontecer, não é? Todas as outras só percebemos que elas estavam a ter lugar depois. Tenho esperança que também traga grandes melhorias em termos económicos, em termos de qualidade de vida, etc. E terá também, com certeza, algumas desvantagens e desafios. Relativamente à pergunta que faz, e podemos terminar, eu acho que a inteligência artificial não nos rouba nada. Não é? Mesmo que eu tivesse, e não tenho, okay? Mas não sei quando é que vou ter e nem sequer sei se vou ter, mesmo que eu tivesse sistemas que sejam tão inteligentes como os seres humanos, que saibam pintar quadros, enfim, já pintam, que escrevam textos, etc., não nos rouba nada da humanidade. Tudo o que nós temos, continuamos a ter. A única coisa que perderemos é se desistirmos de nos educarmos e de ter cultura e de aprendermos, porque os sistemas fazem tudo por nós. Há uma série de distopias na ficção científica sobre isso, onde os seres humanos desistem de saber coisas, não é? E todo o conhecimento está nas máquinas. Mas isso realmente só depende de nós. Tenho um amigo que diz, as empilhadoras não acabaram com as competições de halterofilismo, não é? E os computadores que ganham a qualquer ser humano no xadrez não acabaram com os campeonatos de xadrez. Portanto, mesmo que nós fôssemos, e não é o caso, estamos muito longe disso, nem sequer sabemos quando é que isso será possível, mesmo que nós fôssemos ultrapassados em todas as vertentes da inteligência, isso não retiraria nenhuma razão de ser à humanidade, e se tudo correr bem, não é? Este seria um ser importante, pelo contrário, teríamos uma qualidade de vida muito melhor, onde todos os trabalhos aborrecidos eram feitos por máquinas, e nós ficávamos com os trabalhos interessantes, educar crianças, fazer arte, fazer engenharia. E, portanto, eu acho que há muitas coisas que continuam a ser unicamente humanas agora. Não sei se daqui a 50 ou 100 anos continuarão ou não, é uma boa pergunta. Acho que as coisas evoluem tão depressa que eu acho que qualquer pessoa que se ponha a fazer prognósticos sobre o futuro está em risco de errar. Mas eu acho é que se a sociedade se adaptar e pensar e legislar devidamente, isso não vai roubar nenhum valor à nossa humanidade. Pelo contrário, eu acho que vai melhorar ainda mais a qualidade de vida e talvez nós venhamos a ver a quarta Revolução Industrial como tendo trazido tanto valor acrescentado como trouxeram a primeira, a segunda e a terceira. E antes disso a Revolução da Agricultura, que é a zero, se assim quiser, não é? Portanto, até agora eu sou otimista. Até agora a tecnologia tem, de uma maneira geral e em média, melhorado sempre a qualidade de vida da humanidade. Estou convencido que vai ser assim para o futuro. Posso estar enganado, pode ser a primeira vez que vai acontecer exatamente o contrário e que a revolução tecnológica vai destruir a nossa qualidade de vida ou reduzir a nossa qualidade de vida. Mas eu sou otimista e acho que se trabalharmos para isso, temos condições para que isso aconteça. Deus queira a tecnologia ou o que for, que o professor não esteja enganado, tal como está em poucas coisas habitualmente. Muito obrigada a todos, obrigada Daniela Antão, Paulo Nuno Vicente, o professor Arlindo Oliveira. O autor vai estar disponível para autógrafos, todos vão comprar o ensaio, como é evidente, e estará disponível para assinar os vossos livros. Antes de terminarmos, convidar-vos a estarem presentes ao debate que haverá daqui a pouco sobre a
alimentação, é uma nova coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Pela Sua Saúde, Ciência Alimentar, e vamos conversar aqui com os autores sobre dietas, quais são as novas dietas da moda, acho que muita gente vai querer ficar, obesidade, quais são os alimentos mais importantes que nós devemos exigir, enfim, vamos conversar sobre literacia alimentar. Aqui falámos sobre literacia, sobre a inteligência artificial e o que nos vem, o que nos reserva ao futuro. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Boa tarde.